pessoal, fazendo só uma revisão aqui do que nós já vimos até agora. Então, nós fizemos uma agenda bem simples, tá? Onde nós temos uma activity chamada agenda, certo? E uma activity chamada agenda list activity, contendo a lista da nossa agenda, que vai exibir todos os itens dessa agenda. Esse gerenciador de agenda funciona como um banco de dados, né? Tipo, ele tem uma lista e ele permite nós adicionarmos um item numa lista. Tá? Nós podemos adicionar um item numa lista, um objeto string. Nesse caso, a gente fez uma lista de nomes, uma lista de objetos strings. Tá? Então nós temos aqui, ele estende app-compact, app-compact-activity, usando o Butterknife como framework de sincronização. E no salvar, no método salvar, nós pegamos o que o usuário digitou na tela, carregamos uma intent, criamos uma intent para fazer a navegação da activity atual para a nova activity contendo a lista. Utilizamos o put extra, nós poderíamos até utilizar um método aqui já definindo que é do tipo string, mas nós usamos um método genérico. Esse cara cria associa esse nome a um bundle interno na própria activity, e aqui ele inicia o processo de transição de uma activity para outra. Tá? Chegando na próxima activity, que é a nossa lista, ao carregar a tela, ao ser construída essa tela, essa activity, ao ser construído esse objeto, né, uma instância dessa classe, o layout é carregado, é vinculado a essa activity, o Butterknife entra em ação, nós acessamos a intent chamadora, aquela que chamou essa lista. Com o bundle, nós acessamos os extras, os parâmetros, para extrair o nome que está sendo passado da tela anterior. Esse nome nós inserimos no banco de dados, entre aspas, né? Nosso objeto na memória. Tá? Por que nós tiramos ele para uma classe externa, gerenciador de agenda? Porque nós queríamos deixar estático, porque nós não queríamos ficar perdendo os dados cada vez que a tela fosse carregada, nós não queríamos ficar perdendo esses dados. Então nós criamos uma lista estática num outro arquivo separado, e assim nós conseguimos reaproveitar os dados da lista, tanto mesmo quando a nossa lista, a agenda lista, ela é fechada, então os dados permanecem na memória. Tá? E um método fechar que finaliza. Beleza? Eu passei para vocês um desafio, que era colocar isso aqui dentro do objeto pessoa, né? Se fosse colocar esse nome dentro do objeto pessoa, como nós faríamos? Esse foi um desafio passado em sala, eu não sei se todos conseguiram fazer. Olha só, o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos fazer o seguinte. Nós temos uma list view. Nós temos uma list view. Está aqui o nosso app. Tá? Cada item daquela lista contém o nome de cada pessoa. A gente colocou aqui João, Zé, Maria e etc. Tá? Então isso aqui é um list view. Como o próprio nome já diz, eu sou uma lista de view. Certo? Uma lista de view. O que é um view? Um view é um item da minha lista. Então esse cara aqui é um view. Então nós temos aqui um view, 2 views, 3 views e etc. É uma lista de view. Esse view, ele representa um layout. Como ele é um view, nós podemos personalizar ele. No momento, nós estamos usando um view padrão. A gente indicou que nós não temos um layout para vincular a esse objeto view, para representar. Estamos utilizando o padrão. Tá? Então, ao chamarmos activity, nós temos a primeira activity, né? Que tem o botão, que tem o texto e o botão salvar. Ao salvarmos, ele leva para essa activity que insere na view. O legal seria se nós conseguíssemos vincular uma imagem para esse usuário, para cada usuário. E é isso que nós vamos aprender. Não tirar a foto aqui agora, porque a gente ainda não sabemos mexer com câmera ainda. Tá? Nesse ponto do curso a gente não sabe mexer com câmera. Então nós não vamos nesse momento tirar uma foto para ela aparecer aqui dentro da listagem. Não temos condições. Mas nós temos condições de montar uma lista de usuários. Lembra daquele list que nós temos? Nós temos condições de montar uma list e já pré-definir algumas imagens. Ou seja, a listagem ela poderia nem
nem vir daqui do salvar. A gente poderia já pré-montar uma lista só para a gente carregar uma imagem para cada item, mesmo sem a gente ainda utilizar os recursos de câmera ou de carregamento de imagem. Tá? Por quê? Porque eu tenho que ensinar vocês a fazer isso aqui. Né? Um adaptador. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, vamos ter que trabalhar com um cara chamado adapter. Né? Como nós já vimos, o adapter é aquele objeto que liga uma instância de um usuário, um objeto, no caso aqui, nós ligamos uma string, naquele caso, com um view. Ele fez isso, certo? Ele ligou para mim, ele pegou cada string da minha lista, eu passei para ele uma lista de string e ele vinculou com o meu list view. Então, ele vinculou com o meu list view. Então, aqui eu tenho meu list view aqui, e aqui eu tenho a minha lista de string, e ele fez esse vínculo para mim. Ele fez isso para mim. Tá? Então, se nós olharmos no código, olha só, se nós olharmos ali no código, nós já temos aqui o adapter. Nós passamos para ele uma lista de nomes, contendo todos os nomes que nós queremos representar, certo? Nós falamos qual é o layout que nós vamos encaixar cada nome desse. Cada nome desse, ele vai ser encaixado dentro desse padrão de layout que só tem um item, que é um padrão bem simples, tá? Não é um padrão personalizado. Tá? E nós vinculamos na nossa list view, nós setamos o adaptador. Então o adapter, ele tem o quê? Ele tem a lista, ele contém a lista dos dados, ou lista dos objetos, e contém o quê? O layout que cada item dessa lista vai estar vinculado. Ou seja, então cada string que está aqui vai ser gerado um objeto desse tipo para ele. Esse tipo de item, que é um objeto padrão, que é um objeto simples, que é só um texto ali. Tá? Agora eu quero mudar. Não, eu quero que cada item da minha lista ele seja vinculado com outro layout. Um layout que eu quero inventar. Eu quero inventar. Então, por exemplo, eu não quero mais usar o layout padrão, eu quero inventar. Então, ou seja, para eu inventar, eu vou ter que criar um XML para conter essa estrutura aqui. Ó. Eu vou ter que criar um XML para essa estrutura. Olha lá, um XML para ele. Um view só para ele, um layout só para ele. Que agora eu vou criar um item XML, um item da minha lista. Eu vou ter que criar esse cara aqui. Um layout novo. Se fosse só para usar aquele layout padrão, que é só para pegar um texto e jogar dentro da list view, já estava resolvido. Mas agora nós queremos personalizar, então nós vamos ter que criar o layout e criar um objeto, um meio de fazer com que cada item da minha lista seja renderizado desse item. Tá? Então nós vamos pensar aqui. Vou limpar esse layout que ficou poluído já. Ó. Tá aqui. Agora nós temos aqui uma lista. Vamos criar do lado de cá uma lista de usuário, por exemplo. Uma lista de usuário. Ali. Uma lista de usuário. Tá? Agora, essa lista de usuário, ela vai ter um vetor, onde cada posição eu tenho uma instância. Opa! Tá aqui. Uma instância de objeto, usuário. Esse cara vai ter o nome, João, e a foto dele, que vai ser um inteiro, uma referência a um número, a um inteiro. Essa fotinha dele já vai estar dentro da pastinha do aplicativo. Tá? Então vai ter outro nome e outra foto, outro nome e outra foto, outro nome e outra foto. Esse nome, nós vamos renderizar ele aqui dentro do list view, dentro de um texto, de um text view. Nós vamos ter que criar um text view para renderizar quem? O nome. Além disso, nós vamos trabalhar com uma imagem. Então perceba que no exemplo que nós estamos criando aqui na apostila, uma image view. Então nós temos aqui um outro objeto de imagem, onde nós vamos carregar a foto do usuário. Beleza. Beleza, então nós temos que ter um jeito de ligar esse layout. Nós vamos criar um XML só para ele, com cada objeto da minha lista. Então esse objeto tem que ser renderizado aqui dentro. Então nós vamos usar o conceito de holder. Quando eu falar holder, é o quê? É uma classe que vai representar essa relação
essa relação de instância com a minha view, com o meu item view. O que esse objeto holder vai fazer? Ele vai dizer, ó, esse cara é representado por esse objeto, esse outro cara é representado por esse outro objeto. Esse holder vai fazer isso. Tá? Então eu tenho que implementar esse holder dentro de um adaptador que nós vamos criar. De um adapter. Então nós vamos construir um adapter particular nosso, um adapter capaz de entender, de ter um holder, um objeto que vai fazer a ligação do meu objeto, dos dados que estão no meu objeto, com os dados, com os componentes gráficos. O mesmo holder vai pegar esse cara e vai vincular nesse outro cara. E assim, nesse outro cara, nesse outro cara. Nós vamos criar uma classe que vai representar essa relação objeto-view, objeto-view, objeto-view. E vai compor um novo adaptador. Nós vamos precisar de um adaptador especial, específico, para fazer essa ligação. Porque nós não estamos utilizando um layout padrão. Se nós estivéssemos utilizando o adapter com seu layout padrão, beleza, mas agora é personalizado, então nós vamos ter que criar esse holderzinho aí. O holder é um design pattern que nos ajuda já a deixar pré-definido os objetos, os componentes gráficos com o objeto que nós queremos carregar. Beleza? Aí esse carregamento desses objetos aqui, ó, desses componentes gráficos, nós vamos usar o Border Knife. Então, dentro do nosso novo adapter, a gente vai continuar usando o Border Knife para poder carregar as referências desses objetos gráficos, né, dessas views, para ligar com as nossas instâncias. Tá? Então, percebam aqui o que nós vamos fazer agora. Então, seguindo o material aqui, está sugerindo uma classe user, né? Nós podemos usar, vamos criar o usuário, tá? Vou ficar em português aqui. Poderia ser user também, mas como a gente começou a trabalhar com tudo em português aqui, vamos colocar em português também. Beleza? Vamos lá. Então, vamos aproveitar o mesmo projeto para fazer isso. Aqui, ó, na agendinha, tá vendo a agendinha? Vamos só criar uma classe. Olha só, como é uma agenda, ao invés de colocar uma agenda de usuários, nós podemos colocar uma agenda de pessoa, né? O que vocês acham? Então a gente vai seguir o mesmo raciocínio, só vai mudar o nome da classe. O que vocês acham? Então fica assim, ó, pessoa. Olha lá, pessoa. Beleza? Isso, vai ficar assim, pessoa. E nós vamos colocar nome. Um nome. Vamos colocar um inteiro para representar uma imagem para ele, certo? E vamos colocar um ID para ele também, um identificador. Aqui, ó, long ID, pronto. Vai ficar assim, long ID, uma imagem vai ser um inteiro, pode ser assim, tá? E pode deixar o long primitivo também, vamos deixar assim, os dois primitivos, long. Ah, não, peraí, tem um detalhe aqui. Vamos colocar o long wrap, depois nós vamos entender. E a imagem é só o inteiro mesmo, pode ser um primitivo, não tem problema não. Vamos colocar aqui get and setters, né? Get and setters. Ctrl Enter, né? Alt Insert, vocês? Alt Insert. Beleza. Criamos a nossa pessoa. Tá? Bom, seguindo o material aqui, no nosso material, ele já mostra, vamos aproveitar agora para criar o list view, aqui ó, no nosso material ele já fala assim, ó, vamos criar uma lista de usuários já pré-definidas, né? Foi criado na Activity um método que cria usuários. Tá? Nesse caso a gente pode usar algo semelhante a isso daqui, porque nós ainda não temos um meio de captar as imagens. Nós vamos ter que inserir as imagens na mão por enquanto. Nós vamos lá na pastinha nossa de imagens e vamos inserir as imagens lá dentro da mão, sem câmera, sem nada. Insere na mão. E a gente vai ter que vincular os nossos objetos com aquelas imagens lá. Até a gente aprender a mexer com câmera e pegar a imagem da câmera, dinamicamente. Tá? Só um detalhe aqui para que a gente possa estar trafegando esse objeto entre as activities, né? Através do bundle implement serializable. Tá? Vamos implementar aqui o método serializador. Beleza? Esse daqui é a implementação importante, porque na hora de fazer o tráfego entre activities
desses objetos ele tem que ser serializado. Tá? Muito bem. Então, fechando aqui, temos ali. Como no exercício eu tinha pedido nome, e-mail e telefone, eu vou adicionar aqui também e-mail e telefone, embora nós só vamos usar nesse momento o nome e a imagem, tá? E aí vocês aproveitam para dar um improve. Tá, então nós estamos aproveitando a mesma agendinha de exercício que nós criamos e adaptando o conteúdo da apostila em cima desse projetinho que nós estamos fazendo, tá? Então nós estamos fazendo essa adaptação porque é um exercício que nós fizemos em sala. E vale a pena aproveitar ele e fazer uma mescla. Aqui ele está falando banana e lá nós estamos falando maçã, tá? Mas é a mesma coisa. Aqui é usuário e lá é pessoa. Então, banana e maçã. Beleza? No nosso caso aqui, no material, ele está sugerindo nós criarmos o quê? Uma lista já pré-definida, com o usuário, um ID para ele, um nome e uma imagem. Tá? Essa imagem não existe ainda no nosso aplicativo. Nós vamos ter que adicionar essa imagem. Tá? Perceba que aqui na pasta de imagens, ó, essa é a pasta de imagem, pasta Draw. Então essa pasta não tem nada de imagem. Nós temos que adicionar algumas imagens aqui dentro. Então vamos pegar aqui algumas imagens. Olha só, depois que essas imagens forem baixadas, você pode colocar aqui dentro dessa pastinha. Só copiando e colando mesmo. Só, eu estou pegando aqui umas pastinhas do meu computador aqui, tá? E vou arrastar lá para a pasta de desenho, de imagem. Tá vendo? Peguei JPGs e PNGs. Depois eu vou dar uma renomeada neles aqui. Ou então, copiar, né? Nós podemos copiar e colar aqui dentro. Aí ele pergunta aqui se você quer copiar, vou dizer que sim. E ele vai aparecer aqui, ó. Então, olha só. Eu vou colocar uns nomes mais intuitivos aqui, renomeando ele, Shift F6, aqui no meu caso. Eu coloquei a foto 1, ou Refactor. Foto 2. Já vou mostrar, no caso, o seu ficou sem essa pastinha, como que você cria ela, tá? Foto 2 e o foto 3. Foto 3. Dá um Ctrl C, Ctrl V. Se você não tem essa pasta, você pode adicionar essa pasta. Tá? Então você pode Android Resource File. Você pode adicionar o que você quiser aqui. Diretório. Tá? Aí tem vários tipos de diretório. Tá vendo? Diretório de valores, Resource Type. No Resource Type você põe aqui, desenho. Drawable. Então você marca, dá OK e ele vai adicionar para você essa pastinha, caso ela não exista aqui dentro. Tá? Então olha só. Agora que nós já definimos as imagens, tá? Essas imagens elas vão ser usadas de forma estática por enquanto, né? Mas já vai servir para a gente testar nosso adapter. Beleza? Então aqui nós vamos criar, dentro do layout, um view específico para carregar esses dados em um list view. Então, se nós voltarmos ali para o nosso quadro, nós vamos construir agora o layout desse view. Esse layoutzinho aqui, para combinar com os dados do usuário, da pessoa, na verdade. Eu coloquei esse usuário aqui, né? Então, só recapitulando aqui, nós vamos ter uma lista, e aqui nós vamos ter pessoa agora. Nós mudamos o conceito, que nós estamos aproveitando a agenda, né? Uma lista de pessoa, e cada objeto pessoa da minha lista, né? Cada instância, tem o seu nome e a sua imagem. O seu nome, a sua imagem. O nome e a imagem. Tem outros atributos, mas nós vamos usar só o nome e a imagem. E aqui nós vamos colocar a imagem e do lado direito vamos colocar um texto com nome. Uma imagem, texto com nome. Uma imagem e texto com nome. Esse cara é uma view. Então ele vai ganhar um layout especial para ele. Tá? Nós podemos chamar ele de item, né? Da pessoa, por exemplo. Item view pessoa, ou item pessoa view, nós podemos inventar um nome ali. Tá? Como ele é um item da lista, nós vamos colocar um item, lá, um novo layout, tá vendo? Um novo layout, linear também, vamos chamar de item, ou pessoa, como você fala em português, lista, entendeu? Item, pessoa, lista.
É um layoutzinho. Ele vai representar um item. Ou seja, esse layout ele vai carregar os dados de um objeto. Tá? Existe até um conceito de inflate, que nós vamos falar depois. Ele vai inflar com os dados de cada objeto. Vai ser construído, preenchido. A ideia de inflar é de preencher. Ele vai ser preenchido com os dados do objeto. É que o inflate é o termo usado, que vai inflar. Ele vai ser preenchido com alguns dados que é do objeto. É um layout, por enquanto ele é como uma bexiga murcha, né? Aí daqui a pouco a gente joga nele um objeto usuário e ele vai ser preenchido com esses dados. Isso é um inflate, tá? Nós vamos chegar lá. Então nós vamos colocar dois objetos aqui. Um objeto de imagem, image view. Largura, vamos colocar aqui uma largura fixa de 50 dp para largura e altura. E o ID, vamos colocar aqui pessoa, imagem. Pronto. Pessoa, imagem. Que vem da classe pessoa. Tá? O alinhamento dele, ao invés de nós trabalharmos vertical, como vai ficar um ao lado do outro, um à esquerda e outro à direita e assim sucessivamente, tá? Enfileirados, não empilhados, então a gente põe ele na horizontal. Horizontal. Aí, horizontal. Então vai ficar um atrás do outro. Beleza? Então quer dizer que o primeiro componente vai ficar à esquerda, o segundo componente vai ficar à direita, o próximo à direita, o próximo à direita, o próximo à direita, assim vai. Porque nós queremos um do lado do outro, né? Como nós fizemos no layout, nós queremos um à esquerda, outro à direita, outro à direita, outro à direita. Então eles estão alinhados horizontalmente, e não um embaixo do outro verticalmente. Tá? É isso que nós estamos falando. O layout desse cara, o layout do view. O layout do view é alinhado horizontalmente, porque primeiro vem a foto, depois vem o texto, depois vem o e-mail, depois vem outros campos, se você queira. Mas a list é alinhado verticalmente. A list como um todo é alinhado verticalmente. Mas o item de layout é alinhado horizontalmente. Tá? Para a gente ter isso bem definido aí. Beleza? Então vamos lá. Então agora, para mostrar o nome, nós vamos colocar um text view, né? Então, text view, vamos colocar aqui uma largura para ele. Vamos colocar aqui uma largura que envolva todo o tamanho de largura, ocupar todo o espaço. E vai ficar assim. Esse texto, nós também vamos dar um ID para ele também. Vamos chamar ele de pessoa, nome. Pronto, vai ficar assim. Então aqui nós vamos carregar a pessoa imagem e aqui a pessoa nome. Bom, o próximo passo agora, nós criamos o layout, né? Já criamos o layoutzinho. Um layout bem simples, tá? Onde nós temos aí um componente à esquerda, ele nem mostra nada aqui, né? Um componente de imagem e um componente de texto, somente isso, tá? O próximo passo é criar a classe. O próximo passo é criar a classe que vai ser o nosso adaptador, que vai ligar os dados da lista com esse layout. Tá? É o adapter, que é o cara que faz. Como nós usamos já um adapter padrão, então nós não sabíamos como funcionava o adapter. Agora nós vamos implementar um adapter, então nós vamos entender como que funciona o adapter. Tá? Então nós vamos clicar aqui. Opa! No nosso pacote, Java aqui, agenda, tá vendo? Nossa agendinha. E nós podemos criar aqui dentro dessa nossa agenda um adapter. Ó, um novo pacotezinho aqui, ó. Vamos chamar de adapter. Adapter. Com esse pacotezinho novo que nós criamos, vamos criar o nosso adapter personalizado. Então vamos criar uma classe Java normal, uma classe simples, né? Vamos chamar de pessoa list adapter. Ou seja, nós vamos adaptar uma pessoa, uma lista de pessoas, a uma lista de view. A uma lista de view. Então, nós vamos ter que estender uma classe que já existe, um adaptador, a ideia já existe. Nós vamos estender o Array Adapter.
esse Array Adapter, que ele possui já toda a implementação nativa de adaptador. Nós vamos ter que fazer pouca coisa, nós não vamos ter que fazer quase nada. Tá? Porque toda a lógica de um adapter já está pré-estabelecida. Nós vamos ter que customizar apenas o método getView, um método. Tá? Então nós vamos passar aqui como parâmetro qual vai ser o objeto que a lista a ser carregada dentro do layout. Nós temos um objeto lista, vai ser carregada dentro de um list view. Mas é uma lista de quê que eu quero carregar dentro de uma list view? Pessoa. Então se eu tenho uma lista de pessoa, então eu ponho aqui, ó, pessoa. Uma lista de pessoa. Essa lista de pessoa que eu quero carregar dentro da list view. Então eu falo, eu estou criando um adaptador personalizado, chamado pessoa list adapter, que vai me permitir pegar um array, uma lista, um vetor de pessoas e inserir dentro de uma lista de view, de layout, gráfico, tela, certo? Tira da memória e joga na tela. Ok? Então tá ali. Qual é o método? Ele está sugerindo o seguinte, já que nós estamos estendendo, ele fala que não tem nenhum construtor e que ele precisa de um construtor, né? Se você der um Alt Enter aqui ó, em cima, ele vai falar, ó, cria um construtor aí. Vamos criar o construtor, o primeiro construtor. O que ele vai esperar? Nesse caso, o construtor ele vai esperar em qual é a activity. Sempre quando você vai criar um objeto personalizado no adapter, você tem que, no construtor desse adaptador, ele tem que saber em qual activity que ele vai estar trabalhando. Ele vai estar ligado a alguma activity. Então, esse é o contexto. Esse contexto é em qual activity que esse adapter vai ser carregado. Então, ele é genérico. Ele pode ser carregado em qualquer activity. Então, ele espera como parâmetro um objeto contexto. No momento que a gente for instanciar esse adapter, a gente passa, ó, esse adapter vai ser usado na activity, por exemplo, agenda list. Nós vamos transformar. Dentro dessa activity, nós vamos carregar esse adapter, esse adaptador. Então nós vamos ter que esperar esse parâmetro. Além disso, esse agenda list, além dele passar qual é o objeto activity que está instanciando o adapter, ele vai ter que passar para nós qual que é a lista que ele vai estar adaptando. Tá? Então nesse caso aqui, nós vamos colocar uma lista de pessoa. Vamos chamar de pessoas. Ou pessoa list, pronto. Para ficar até mais didático. Tá? Pessoa list. Aqui nós vamos passar o próprio context para a classe base. Esse super é uma chamada construtora classe base. Tá? No segundo parâmetro, nós vamos definir agora em qual layout que nós queremos trabalhar. Qual é o layout que nós vamos utilizar para carregar essa lista dentro de um list view? Qual é o layout? Tá? Qual é o tipo de layout? Então nós vamos configurar a classe base dizendo, bom, o layout que nós queremos é o layout que nós acabamos de construir. Como que chama o layout que nós acabamos de construir? Como? Não é pessoa? Item, pessoa, lista. Esse carinha foi o que nós acabamos de criar agora para poder vincular os dados dessa lista. Então está chegando uma lista, um objeto de memória, uma lista de objetos em memória, e eu quero trazer todos esses objetos dentro desse layout aqui. Ó. Cada pessoa que está aqui dentro dessa lista vai ser carregada dentro desse layout aqui. Ó. Beleza? E por fim, nós vamos passar a própria lista para a classe base. Então perceba que o construtor da classe base ele está recebendo esses parâmetros para que a gente possa estar utilizando. Agora nós vamos implementar o método que faz a mágica. O método que faz a mágica vai vir agora. Tá? Então esse aqui só é um construtor que também faz uma chamada a outro construtor da classe base, com as configurações que estão chegando para ele do nosso aplicativo. Beleza? Agora, qual que é o outro método que vamos trabalhar? O método getView. Então, com o método getView, o que esse método faz? Ele retorna uma view. Olha lá, perceba que ele retorna uma view. É esse getView que vai fazer a mágica. É ele que vai devolver a view. O papel desse método é devolver a view já carregada. Ou a view já inflada. Então, o nosso adapter, ele vai carregar para cada item, ele vai chamar getView.
getView, 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 getView. Então esse método getView, ele vai ser chamado N vezes, de acordo com o número de objetos que eu tenho na minha lista. E a cada vez que esse método getView é chamado, eu tenho que devolver um objeto view inflado, com os dados. Chamo o getView, o adapter vai chamar o getView, eu devolvo uma view para ele inflada, com dados. Inflada com dados. O que é inflada? A view ela só é uma carcaça, e quando eu jogo os dados do objeto dentro dela, eu estou inflando ela. Nós vamos fazer isso aí. Tá? Então esse método getView vai ser chamado várias vezes. Mas para esse método getView funcionar, nós temos que trabalhar com aquele pattern, né, um design pattern chamado holder. Nós vamos criar um view holder. Tá? Um objeto nós vamos criar para representar os componentes da própria view. Porque senão eu vou ter que aqui dentro ficar toda hora fazendo um find view by ID aqui. Ó. Find view by ID. Toda hora eu tenho que ficar buscando os componentes do layout para poder fazer a conexão, a ligação dos dados da lista com o componente do layout. Então eu crio uma classe separada aqui, uma classe separada, que já vai fazer essa amarração para mim, que vai representar essa busca. Então aqui fora, vamos criar até uma classe interna mesmo. Uma classe interna, gente. Quer dizer que essa classe vai ser usada nesse caso. Ela está sendo criada para esse fim. Então eu vou criar uma outra classe interna aqui. Não é uma classe genérica, externa, que pode ser usada para qualquer situação. Ela vai ser criada, essa classe vai ser criada para esse uso aqui. Vamos explorar um pouquinho o Java agora. O Java permite você criar uma estrutura dentro de outra estrutura, uma classe dentro de outra classe. Tá? Ele permite você fazer isso. Tá? Então eu vou declarar uma classe aqui, vou chamar ela de viewHolder. ViewHolder. Certo? E essa classe ViewHolder, ela vai possuir aí o acesso aos componentes do TextView, vamos chamar de nome, TextView nome, que vai estar vinculado àquele TextView. Lembra do ButterKnife? Vamos usar ele aqui. Ó. Aqui eu poderia usar o FindView by ID ou posso usar o ButterKnife. Vamos usar o ButterKnife. Tá? O que nós temos que ter aqui? Uma classe Java com acesso aos componentes do XML. Eu tenho que ter uma classe Java que me dá acesso aos componentes do XML. O TextView, qual que é o TextView? r.id.pessoa nome. Tá ali. Olha lá. Esse cara, quem que é esse cara aqui? Se eu ir lá, quem que é? Pessoa, nome. Ó. Eu carreguei esse objeto. Mas só vamos colocar na ordem. Se eu carreguei a primeira imagem, vou colocar a imagem primeiro. A mesma coisa, vou carregar agora a imagem. r.id.pessoa, imagem. Aí vamos colocar lá, image view. Imagem. Imagem. Olha, então o que nós temos que entender aqui é que esse viewHolder é um objeto que foi criado só para representar os dois links, os dois bind com a minha view. Então aqui eu tenho o layout, aqui eu tenho o layout e aqui eu tenho os objetos, uma classe com duas propriedades que vai me dar acesso aos itens de cada view. Porque esse getView, o que esse getView vai fazer? Ele vai ter que acessar por meio do viewHolder e colocar um objeto da lista. Um objeto pessoa da lista. Então ele pega um objeto pessoa da lista, pega um viewHolder, liga os dados e coloca na view. É assim que funciona. Tá? Nós vamos chegar no algoritmo. Beleza? Primeira coisa, quem vai representar essa ligação de cada pessoa da lista com o layout, com esse layout, ó, cada pessoa da lista com esse layout, é o viewHolder. Então, aqui no getView, eu tenho que instanciar o meu viewHolder primeiro. Tá? Então, eu vou declarar aqui final viewHolder, que nós acabamos de criar, chamado holder. Beleza? O final quer dizer que esse viewHolder ele não vai sofrer mudanças. Essa referência não vai, é uma constante, né? Ela não vai sofrer mudanças. Porque nós estamos trabalhando com uma instância de uma outra classe, dessa classe. Então,
é um requisito do Java, para que a gente não altere a referência a cada vez que eu chamo essa getView, esse viewHolder tem que ser o mesmo. Eu não posso, uma vez que eu atribuir um valor para ele, eu não posso estar trocando esse objeto de referência. Beleza. Aí eu vou colocar o seguinte, ó. Aqui nós vamos entender esses três parâmetros. Essa é a posição da minha lista. Vai começar na posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. O ConvertView, o próprio nome diz, já é um objeto que representa a nossa view, ou seja, a view do momento. A view que nós estamos convertendo, que nós estamos criando, nós estamos gerando, personalizando. Tá? Ou seja, a nossa list view, cada item disso aqui, cada item desse é uma view, tá vendo? Só que pensa o seguinte, ó. Pensa o seguinte. Vamos pensar aqui assim, ó. Isso aqui é uma view. Isso aqui é uma view. Isso aqui é uma view. Eu tenho 3 views. Olha lá, 3 views. Só que são 3 views peladas. Elas estão peladas. Isso quer dizer o quê? Não tem ainda o layout, a roupinha que vai ser o layout. Então, em algum momento, essas views, elas vão estar nulas. Mas quando ela não está nula, vamos supor, eu estou na view 0. Aquele meu ConvertView, vamos chamar de CV, ou vamos chamar de view, nesse momento aqui, ó, a minha view está nula. Então, quando ela está nula, o que eu tenho que fazer nela? Carregar aquele nosso layout contendo a fotinha e o nome do cara. E eu info aqui dentro. Então, esse layout contendo a fotinha e o nome do cara, uma vez que ele foi construído, ele pode ser inflado dentro desse espaço de view que tem na list view. Mesma coisa aqui, ó. Outra view, ela tá pelada? Esse espaço de view? Tá pelada? Tá? Tá. Então, o que eu faço? Carrego o layout, coloco a imagem, o texto e inflo aqui dentro. Isso aqui é a posição 1. Agora eu vou para a posição 2. Tá pelada? Tá pelada. Então eu faço o quê? Crio uma view, né? Vamos aqui no texto. Crio uma view, coloco a fotinha, coloco o texto de acordo com os dados do objeto usuário, né? O objeto pessoa, perdão. Coloco os dados desse objeto dentro desse layout e inflo dentro daquele espaço, exatamente, daquela view do list. Então, quem vai fazer esse processo de pega daqui, joga aqui e infla lá, é o adapter. Tudo isso aqui é o nosso adapter, né? É um adapter personalizado. Ele está fazendo isso. Mas é o getView. Então, nosso método getView, ele faz isso. Ele pega daqui, coloca aqui e infla lá. Tá vendo? Pega daqui, infla aqui. Ó, pega daqui, coloca aqui e infla lá. Pega daqui, coloca aqui e infla lá. Certo? Como ele vai pegar daqui e colocar aqui? Através do nosso holder, né? Então nós temos um holderzinho que vai nos permitir pegar daqui e jogar aqui. Pega daqui e joga aqui. Pega daqui e joga aqui e infla lá. Entendeu? Acho que com desenho fica mais fácil, né? O código é mais difícil de entender, né? Então só olhar aqui a bolinha, joga no layout e infla no espaço de view. Tá? Então nós vamos aqui testar se o meu espaço de view ele é nulo. Olha só, esse ConvertView aqui vai ser aquele espaço de view. Se ele for igual a nulo, o que eu faço? Vamos apagar esse getView aqui, tá? Esse return aqui por enquanto. Vamos apagar esse cara aqui por enquanto, tá? Vamos dar um return no próprio ConvertView. Aqui. A view que vai ser criada. Ali. Então, se esse espaço de view está nulo, o que eu tenho que fazer? Voltando para o desenho. Se o cara está vazio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inflar. Eu tenho que carregar alguém lá dentro, né? Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. O meu ConvertView, que está nulo, ele vai receber, olha só, view.inflate. Tá vendo isso aqui, ó? A própria classe view já tem um método que me permite fazer esse processo de inflar.
vendo lá? View.inflate, ó. View.inflate. Aí quando eu chamo o método view.inflate, o que eu tenho que passar para ele? O layout, o layout que eu quero carregar, certo? E o contexto, por enquanto. Em algum momento eu vou colocar o holder nele. Tá? Então, primeiro eu digo qual é o contexto que eu estou, qual é o contexto, em qual layout que eu quero inflar. Então, eu vou colocar ali. O layout que eu quero inflar é o item pessoa list. Esse é o layout. Certo? Ele requer um último parâmetro que nós vamos passar como nulo por enquanto. Nós simplesmente, nesse momento, apontamos o objeto, o layout, lá dentro daquele view, mas nós ainda não colocamos dado dentro dele. Tá? Agora que vai chegar o momento em que nós vamos fazer o carregamento dos dados. Tá? É como se nesse primeiro momento, nesse meu inflate, eu tivesse inflado o layout. Joguei o layout lá dentro, só que o layout está sem os dados agora. Tá? Eu não fiz o contrário. Primeiro eu joguei os dados dentro do layout e depois eu inflei. Eu já inflei lá dentro, já coloquei o vínculo, né? Já fiz o vínculo do layout com aquele espaço de view, com aquela janela de view, e agora no próximo passo eu só vou empurrar os dados lá para dentro dele. Tá? Aqui no algoritmo ficou um pouquinho diferente do desenho que eu fiz. Porque no desenho eu já peguei, já coloquei do objeto dentro da view, e aí uma vez que a view já esteja com os dados, eu jogo e inflo, né? Não, o passo no algoritmo está assim, ó. Ele está assim. Eu jogo a view, só a carcaça da view lá dentro. Eu inflo só a carcaça da view com os objetos nulos. Tá ali. Tá? Coloquei lá dentro as views sem ainda dados. E aí agora que as views foram infladas lá dentro do layout, que eu vou dar, perdão, cada linha, né? Que eu vou colocar o conteúdo. Então vamos fazer a ordem certa. Fica assim, ó. Coloca o layout e coloca os dados. Coloca o layout e agora coloca os dados. Coloca o layout e agora coloca os dados. É assim que está o algoritmo. Tá? Aqui, ó. Nós colocamos o layout, configuramos que é um layout, e agora vamos fazer o bind dos dados. Vamos jogar os dados dentro dela. Tá? Então, para isso, nós vamos precisar fazer o quê? Instanciar o holder, né? Então, vamos lá. Colocamos um holder, new, view holder, tá ali, certo? E agora nós vamos ter que vincular quem com quem? Vincular quem com quem? Vamos ter que vincular esse holder que nós acabamos de criar com a view. Ou seja, fazer a amarração do holder com a view. Não sei se vocês entenderam. Porque o holder, olha lá, quem que é o holder? Olha o border knife, o que ele vai fazer, ó. Por exemplo, deixa eu só colocar aqui, ele fica mais fácil. Aí eu já põe um comentário para vocês. Eu vou criar aqui no border knife, ó. A border knife, ponto, bind. Aí, bind. Eu vou fazer um bind de quem com quem? O holder que eu acabei de criar com o convert view que eu acabei de adicionar. Holder e view. Porque, olha só, gente, aqui no desenho que eu fiz para a gente tentar entender, quem que pega os dados do objeto e joga dentro da view? Quem que faz isso? Quem que representa essa ligação? Tem um cara aqui no meio, ó, é o nosso holder. Ó. Esse aqui é o nosso holder. Ó. O que é o nosso holder? O nosso holder, vamos fazer um outro desenho novo aqui, para ficar mais fácil. Nós temos aqui a view com um texto. Vou chamar aqui de João. Tá aqui. Quem que é o nosso holder?
O holder é um objeto que tem um ponteiro para essa imagem e que tem um ponteiro para esse texto. Aqui é um image view e aqui é um text view. O holder nada mais é que dois ponteiros. Um que vai ser a imagem e o outro que vai ser o nome. Esse é o holder. O holder. Então, o que o Boder Knife faz pra gente naquela linha lá? Ele faz esse vínculo aqui, ó. Porque até então eu só tinha declarado o holder. Eu não tinha ligado o holder com a view. Eu não tinha feito o bind. É como se eu tivesse feito naquele momento assim, ó, instanciado um holder e fizesse um find view by ID nesse objeto e setado aqui. Find view by ID nesse objeto e setado aqui. Só que ao invés de fazer o find view by ID, eu só usei por meio do bind. Tá? Então o holder nesse momento agora conhece o objeto dele, porque para cada view eu vou ter o seu holder do momento. Para cada view, seus dados aqui, ó, eu vou ter o seu holder do momento. Por que eu preciso do holder? Porque o holder é meu objeto que me conecta com, que me permite acessar o layout. Então, os dados do cliente estão aqui, ó, os dados da pessoa estão aqui. Ó. O João está aqui. A Maria está aqui. O Zé está aqui. Mas como que os dados da pessoa vai parar lá dentro do layout? Por meio do holder. Então, quando eu faço aquele bind, o que acontece? Quando eu faço esse bind, eu ligo o meu objeto holder que eu acabei de instanciar ao meu layout do momento. E isso vai acontecer toda vez que esse getView for chamado. Então eu chamo o getView, ele faz o link de um holder com layout. Chamo o getView, faz o link de um holder com um layout. Chamo o getView, faz o link de um holder com layout. Já inflado. Porque eu preciso dessa ponte para poder inserir os dados do objeto usuário. Inserir os dados do objeto usuário é o próximo passo. Até então nós não fizemos ainda. Não inserimos dados ainda do objeto usuário. Nós só fizemos essa ponte. Tá? O próximo passo aqui já seria colocar os dados do usuário dentro do layout por meio do holder. Tá? Seria algo assim, ó. O próximo passo seria assim. No meu holder, holder ponto nome, holder ponto nome, ponto set text, o dado do usuário está chegando para mim. Tá? Mas cadê esse usuário? Lá, holder ponto imagem ponto set image resource. Mas cadê a imagem desse usuário? Onde está o usuário? Olha só um pouquinho, eu só fiz um monte de ponto de interrogação aqui, ó, porque a gente não tem. Poxa, eu queria colocar os dados do meu usuário já por meio do holder dentro da imagem, né? Porque está aqui o desenho. Ó, se eu estou com o holder na mão, basta eu pegar o nome e colocar aqui dentro, já era. A imagem e colocar aqui dentro, ó, já era, já vai aparecer lá no layout. Se eu consigo tirar do objeto e jogar dentro do holder, já está dentro do layout. Mas aonde que está esse objeto aqui? Ó? Aonde está esse objeto? Ainda bem que nós temos um índice. Esse cara está no índice 0, esse cara está no índice 1, esse cara está no índice 2. Concorda que o índice, eu tenho um vetor aqui que respeita esse índice, 0, 1, 2. Se eu conseguir acessar o item da posição 0, eu acessei o objeto do momento. Se eu conseguir acessar o item da posição 1, eu consegui acessar o objeto pessoa do momento. E assim eu consigo preencher ele dentro do layout. Tá? Então nós temos aqui um método que nos permite identificar o item do momento naquela posição. Como o getView já me fornece a posição, ele é chamado cada vez em uma posição, então eu pego essa posição, a posição, e eu sei que o objeto que está aqui dentro é um objeto pessoa. Então eu venho aqui e ponho pessoa, pessoa. Olha só. Nesse momento, gente,
eu capturei a pessoa do momento. Porque esse getItem, o que ele vai fazer? Ele vai buscar dentro dessa lista aqui, ó, automaticamente. Ó. Esse getItem já é uma implementação do próprio ArrayAdapter, que se eu falar getItem 0, ele vai dentro dessa lista e pega o 0 para mim. Se eu falar getItem 1, ele vai dentro dessa lista e pega o 1 para mim. Se eu falar getItem 2, ele vai dentro dessa lista e pega para mim. Porque esse getItem, ele tem acesso a esse objeto que nós passamos no construtor. Tá? Então, beleza. Passou ali. Agora que nós temos a pessoa, fica fácil, né? O que eu faço aqui? Ponto get nome. E aqui? Pessoa.get imagem. Então, teoricamente aqui, nós praticamente fizemos já o trabalho. Tem umas coisinhas para melhorar aqui. Tá? Mas olha só, a lógica está praticamente pronta. Tem espaço? Tem espaço de view? Tem. Infla um layout dentro daquele espaço. Ok. Carregue o objeto que tem o link para os componentes gráficos. Ok. Faça o vínculo entre eles. O bind faz o ponteiro entre eles. Faz o find view by ID para nós. O bind faz isso. Ele faz o find view by ID e conecta esses objetos aqui com o view. Ou seja, ele vai fazer o find view by ID, vai atribuir aqui, find view by ID e vai atribuir aqui. Então nessa linha aqui, ó, desse BuddyKnife bind, ele vai fazer o find view by ID, vai atribuir nesse aqui, e o find view by ID vai atribuir aqui. Então nós temos um holder agora, nesse momento, depois dessa linha, nós temos um holder com os ponteiros para view. Para aquele layout, naquele momento. Então basta pegar agora a pessoa do momento, e atribuir seus dados lá dentro. E atribuir o seu nome e a sua imagem lá dentro. Então olha só, quando esse convert_view ele é nulo, ou seja, o meu espaço de view está nulo, então nós vamos fazer o quê? Vamos carregar um layout nele, vamos inflar um layout nele, vamos carregar o nosso holder e fazer o vínculo das suas propriedades com os IDs dos objetos de visualização, com esses IDs aqui, ó, com essas referências. Tá? Se eu pudesse desenhar essa linha aqui, ó, essa linha, se eu pudesse desenhar essa linha, vou mostrar aqui, ó, linha 36, o que acontece nela seria isso aqui. Ó. O que acontece nela é o seguinte, ó. O nosso holder está aqui, voltando ao desenho, o nosso layout está aqui, o nosso image view está aqui, o nosso text view está aqui, isso aqui é o text view, isso aqui é o image view. Aqui. Essa propriedade de imagem é vinculada com esse cara. Voltei o mesmo desenho. Tá? É uma referência para esse cara. E a propriedade text view que está aqui, ele é carregado, ele aponta para esse objeto. É o que acontece naquele bind. Essa propriedade aponta para esse objeto e essa propriedade aponta para esse objeto. Isso acontece naquela linha. Porque só o holder e só o layout eles não se conhecem. O holder é um objeto que tem duas propriedades, uma do tipo text view e outra do tipo image view. Mas qual text view? Qual image view? Então eu tenho que vincular ele a uma instância desse layout. Tá? Então esse layout aqui é uma instância. Então, na próxima vez que eu fizer isso aqui, ó, ele vai criar um holder, também vai fazer um ponteiro para cada componente gráfico. Mesma coisa. Outro holder. Então, para cada instância de layout, eu tenho um holder. Por que eu preciso desse holder? Para que depois eu venha aqui e coloque os dados da minha pessoa. Quando eu falar assim, pessoa.nome, e eu setar aqui no text view, automaticamente isso vai se refletir lá no componente. Quando eu ver a minha pessoa e setar a imagem, automaticamente vai ser carregado lá naquela imagem. Então, esse objeto, pessoa, vai ser carregado dentro do holder e que vai ser carregado dentro do layout que está inflado dentro de um espaço de view da list view. É assim que funciona. O holder faz isso. Tá? E o BuddyKnife é o cara que faz essa referência para mim só. Se não tivesse o bind do BuddyKnife, eu teria que fazer um find view by ID aqui, um find view by ID aqui e setar nessas duas propriedades a cada momento. Tá? Então, se não tivesse esse holder aqui, ó, por exemplo, ó, esse holder, se ele não tivesse aqui, nós teríamos que fazer na mão o find view by ID. Né? Nós teríamos que setar na mão
o find view by ID para conectar aí cada elemento do hold, né? Então eu teria que fazer, ao invés de fazer assim como o Butter Knife, como nós fizemos, eu teria aqui nesse momento, né, se fosse sem o Butter Knife, seria o holder, só para a gente entender assim, seria o holder, né, ponto, imagem, recebe o que? Aí eu teria que fazer aquele find view by ID do convert view, teria que fazer assim, ponto, find view by ID, find view by ID, e aqui eu teria que passar o r.id, ponto, pessoa, imagem. Eu teria que fazer assim o vínculo, ó, um por um, né? Eu teria que vincular aqui essa opção. Claro que deve ter alguma coisinha que eu devo ter esquecido aqui, mas é só para você... Ah tá, na verdade fazer um casting aqui, né? Imagem view. Pronto. Então eu teria que fazer na mão a atribuição aqui de cada referência, né? Mesma coisa, seria assim. Text view, convert view, ponto find view by ID, r.id, ponto pessoa, nome. Seria assim, sem o Butter Knife. Mas ainda continua valendo. Se não tivesse o Butter Knife aqui, ó, nós teríamos um holder, faz de conta que não tem esses binds aqui. Nós teríamos um holder valendo. O holder é o que? Referência para os objetos do layout. Só isso, seria assim. E como no momento, quem está representando o nosso layout é esse view, então o find view by ID tem que ser dentro desse view. Quer dizer que esse find view by ID vai funcionar aqui dentro desse view que está chegando. Tá? E o hold continua funcionando, normal aqui. Beleza? Então basta eu pegar os dados da pessoa e colocar dentro dos objetos do hold, uma vez que eu acessei aqui os objetos, eu colocar os dados, ele já vai agregar. Mas aí entra um passo importante agora, nós estamos fazendo esse holder, usando esse pattern holder, né? Para reaproveitar a view. Então nós, em momento algum, nós reaproveitamos. Ou seja, nós não queremos ficar fazendo find view by ID toda hora. Nós não queremos ficar fazendo esse find view by ID toda hora. Uma vez que nós já temos um holder que já fez o find view by ID para aquela view, então nós queremos reaproveitar ele. Quando que esse hold vai ser importante? Quando esse cara não for nulo. A primeira vez que ele é nulo, ele de fato vai ter que criar um holder e identificar os seus itens de layout. Mas e quando esse cara não for nulo? Vai acontecer dessa lista já ter sido preenchida, os views já terem sido carregados, e eu não precisar mais criar holder. Então, aí nesse caso eu posso evitar esses find view by IDs, usando o reaproveitamento de layout. Tá? Então isso aqui seria uma forma sem o Butter Knife. Eu vou apagar isso daqui, tá? E já vou deixar com o Butter Knife que nós estamos utilizando esse framework. Vai ficar assim. Tá ali com o Butter Knife. Beleza? Ainda não está na hora de nós colocarmos esses dados aqui, porque nós temos que tratar, vou deixar para fora essa atribuição, tá? Vou deixar para fora essa atribuição, beleza? Por enquanto, deixa ele assim, depois nós vamos estar trabalhando. E vamos colocar aqui um else. Olha só, else. Então, caso esse objeto nulo, essa view, já tenha sido carregada uma vez com o layout, ela já possui um holder, então nós não vamos precisar mais fazer o passo dos find view by ID. Então, como nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos aproveitar esse layout, esse convert view, e vamos setar nele, a primeira vez que ele for criado, nós vamos setar uma tag, é como se fosse pendurar um atributo, certo? Isso que é setar uma tag, e vou colocar aqui o holder. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos vinculando o holder ao content view. Você pode fazer um comentário aqui, ó, vinculando o holder, que é o nosso objeto que faz os vínculos, né, que segura as referências, que mantém as referências. O holder é de segurar, de manter, tá? Ele vinculando o holder com o content view. Uma vez que ele foi criado, nós vinculamos, ele foi construído, ele foi inflado, eu pego esse holder e seto como um atributo nele, eu ponho uma referência dentro dele. Na próxima vez que esse getView for chamado, for construída, com um view já existente, no momento da rolagem, por exemplo, no momento da rolagem, esses getViews são reacionados. Você está rolando,
né, fazendo a rolagem da sua list view, os objetos que já foram construídos, eles vão ser chamados novamente. Então, para que a gente não precise ficar fazendo esse bind toda hora, no momento da navegação na lista, então nós podemos simplesmente, ao tentar acessar aquele item de view, aquele item de view, nós podemos simplesmente reaproveitar o mesmo holder, poupando memória. Então nós podemos falar que o nosso holder agora, quando ele não é nulo, simplesmente recebe o que está chegando para mim no content view, no convert view, ponto getTag. Tá ali. E vou converter ele para, porque ele pega genérico, né? View holder. Esse getTag ele pega um objeto genérico, object. Então o que nós estamos fazendo aqui? Ó? Reaproveitando o holder. Reaproveitando o holder. Aqui eu vinculo um holder e aqui eu reaproveito o holder. Tá? Quando que esse content view vai ser nulo? A primeira vez que ele for carregado. Eu estou acessando uma posição da minha lista list view. Pensa que é uma lista. Eu vou navegar. A primeira vez que eu estou vendo ela, que eu estou construindo ela, as primeiras posições dela vão estar todas nulas. Então eu vou construir. Vou construir os layouts, vou construir os holders e vou ficar navegando nessa lista. Uma lista grande. Vou ficar rolando, barra de rolagem. À medida que eu vou rolando essa lista, o que vai acontecer? Ela vai carregando novos layouts. Vai construindo novos layouts. E quando eu chegar numa posição na minha lista que meus layouts já foram construídos, eles já tinham sido construídos anteriormente, e eu preciso acessar novamente esses objetos. Então eu aproveito, por meio do holder, as referências que eu já tinha previamente criado. Eu simplesmente acesso eles novamente. Essa que é a ideia do reaproveitamento. Então aqui eu testo, nós vamos testar aqui embaixo. Se o nosso usuário está aqui, nós acessamos a posição, o usuário da posição, vamos testar. Se a nossa pessoa, né, ela for igual, perdão, se ela for diferente de nulo, só para fazer um teste, se realmente ela tiver, aqui nós vamos atribuir, através do holder, os seus dados. Tá? Então acreditamos que isso aqui já está bem definido. Pronto, nós temos agora aqui o nosso adaptador funcionando conforme nós criamos, né? Agora nós vamos ter que alterar na main, né? Porque o nosso adaptador ele foi criado, mas em momento algum ele foi chamado, né? Nosso arquivo principal lá de agenda, qual que é? Vamos fazer de conta que ele já está funcionando, tá? Vamos fazer de conta que ele funciona, beleza? Vamos fazer de conta que ele funciona, tá? O que a gente pode fazer para ele funcionar? A gente pode colocar uma imagem fixa, uma imagem que nós já colocamos lá, fixa para todo mundo, aparecer a mesma imagem para todo mundo, fixa, só para a gente tentar visualizar. Então nós vamos ali no nosso gerenciador de agenda, na lista, né? Aqui, ó, na lista. Nós não temos esse adaptador? O adaptadorzinho que nós criamos, ó. Olha lá. Esse é um adaptadorzinho, né? Ele tá, o que esse cara está fazendo? Ele está colocando uma lista de strings dentro de um layout simples. Mas nós não queremos mais colocar uma lista de strings dentro de um layout simples. Nós queremos colocar uma lista de pessoas dentro de um layout mais turbo. Um adapter personalizado. Então eu vou apagar essa linha aqui, ó. Olha lá. Na hora de criar minha agenda activity, aqui é o cara que cadastra, na verdade, né? É o cara que o cara que contém a lista, na verdade, põe na lista e exibe, né? Ele pega lá daquela primeira telinha o nome, põe na lista e exibe, tá? Nós vamos, por um momento, nós vamos pegar só o nome desse cara. Tá vendo só o nome dele? Eu quero adicionar na minha agenda, né? Só que a minha agenda está preparada para receber o que aqui? Só string, né? A minha agenda, ela guarda uma lista de pessoa? Ela não guarda uma lista de pessoa. Então o que eu tenho que fazer para ela guardar uma lista de pessoa? Eu poderia ter algo assim, ó. Eu vou pôr uma pessoa assim, ó.
new pessoa, somente com o nome aqui, ó, só com o nome, João, sem imagem por enquanto. Ou eu poderia passar o nome e a imagem. Como seria a imagem? ID, opa, uma imagem seria drawable, ponto, como que chama lá? Foto 1, né? Pronto. Criei uma pessoa com a foto 1. Ó, tô jogando. Eu vou fazer na mão isso aqui, ó, tá? Uma pessoa com a foto 1. Toda pessoa que nós salvarmos vai vir com a foto 1, por enquanto. Tá vendo? Então se ele salvar João, vai vir com a foto 1. Se ele salvar Maria, vai vir com a foto 1. Se ele salvar Zé, vai vir com a foto 1. Tá? Então o que eu fiz aqui? Eu instanciei uma pessoa que recebe o string com o nome dela e uma imagem. Tá? Existe esse construtor na pessoa? Não, né? Alt Enter, create construct. Tá bom, vou colocar um construtor na classe pessoa, que recebe o nome e uma imagem. Vamos colocar imagem. Para bater com o nome lá, tá? Então só fiz um atalho. Dis.nome, recebe nome. E dis.imagem, recebe imagem. Só um atalho. Só um atalhozinho que nós fizemos ali. Tá? E vamos manter o construtor padrão também, para ele não perder a sua capacidade de ser construído de forma padrão. Cria um construtor padrão também. Porque uma vez que nós sobrescrevemos o construtor, né? Então, beleza. Olha só, voltando aqui. Então, é realmente possível agora instanciar uma pessoa com o nome que está chegando à tela, mas com uma imagem fixa. Tá ali. Mas o nosso método adicionar, ele permite você adicionar a pessoa? Ele permite você adicionar a pessoa? Não, o nosso método adicionar espera o quê? Uma string. Então nós vamos fazer o que com esse método adicionar? Nós vamos modificar ela, né? Vamos tirar esse string para pessoa. Não quero mais passar só uma string. Eu quero passar uma pessoa para lá. Então deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu adicionei uma pessoa que tem nome. Na verdade, assim, a pessoa. Só que a minha lista é uma lista do quê? Hã? É uma lista de string. Eu tenho que manter isso aqui? Lista de? É uma lista de pessoa. Tá? Tá aqui, ó. Estou adicionando agora uma pessoa inteira. A pessoa tem nome. A pessoa tem... Tá aqui, ó. Ao invés de nomes, vai ser o quê? Pessoas na minha lista. Ou pessoa list. Pode ser aqui, ó. Esse método getNomes já era. Entendeu? Vou dar um refactor nele. Vai ser... Eu dei um Shift F6 aqui. Get pessoa list. Pronto. E aqui tem que ser pessoa. E aqui tem que ser pessoa list. Pronto. Aqui pessoa list. Olha só o que nós fizemos. Olha só o que nós fizemos. Nós só mudamos nossa pessoa de string para nossa lista de string para lista de pessoa. Na hora de adicionar é uma pessoa. E na hora de pegar get pessoa list é uma lista de pessoas. Só isso. Só trocamos de string para pessoa. Porque não é mais uma lista de nomes. É uma lista de pessoa que tem nome. Então, voltando aqui para a nossa telinha. Então, perceba. Quem chegar na tela agenda vai fazer o quê? Vai receber um cadastro de uma pessoa com uma imagem que, por enquanto, está fixa. Agora, o nosso problema está no adapter. Aqui, ó. Nós não podemos mais usar esse adapter padrão. Ó. Nós temos que usar um adapter personalizado. Como que chama o nosso adapter personalizado? Nós acabamos de criar. Pessoa list adapter. Então nós vamos criar o pessoa list adapter. Aqui, recebe new pessoa list adapter. E vamos fazer o que aqui? Ele espera o contexto, diz e espera a lista. Quem que tem essa lista? Nosso gerenciador de agenda.get pessoa list. Então nosso pessoa list adapter que nós criamos, se você entrar aqui no construtor, ele já espera o contexto, que é activity, e a lista de pessoa. O getView já está programado. Tá? Então tá ali, nós só mudamos o adaptador. Aquele adaptadorzinho simples, ele já deixou de existir porque nós não queremos mais ele. Tá? Então, vamos rodar o aplicativo? Agora vamos testar isso aqui no aplicativo. Tá? Rodando. Né? Rodando o aplicativo. Vamos ver o que vai acontecer.
Se der certo, vai ser muita sorte. Vai ser muita sorte. Vamos lá visualizar. Pronto. Vou cadastrar aqui o João. Salvar. Pronto, ele apareceu uma fotinha ali. A próxima pessoa vai ser realmente a mesma foto, né? Zé. Vai ser a mesma foto. Também, mas porque a gente definiu uma imagem só. E Maria. Então, realmente, o adapter personalizado, ele funcionou. Permite que você carregue, gerencia aí a sua list view, poupando recursos através do pattern hold. Então, holder ele é um pattern, ele não é uma palavra-chave, não é uma definição do Android, é um patternzinho, design pattern utilizado para reaproveitamento de find view by ID. Tá? Beleza? Então, fechando aqui, deu certo. Aí nas próximas aulas a gente vai melhorando para que a gente possa deixar essas imagens customizadas, até chegar ao ponto de tirar foto da câmera e carregar a imagem do usuário. Valeu, gente. Obrigado.